Boa noite, pessoal. Estamos com mais um dia de bate-papo no Linhas de Fuga, dessa vez trazendo a questão da saúde mental pela perspectiva da potência. Para conversar sobre esse assunto, que eu tenho um grande apreço, trouxe o André Martins, que é um convidado que eu estimo muito, né? Eu conheci pela aproximação das nossas linhas de entendimento sobre os afetos e como há uma desconstrução, né, da ignorância para uma compreensão de um conhecimento que afirma a própria potência do ser. E, além disso, eu tive o prazer, né, André, de ter você na minha banca de doutorado, dando um retorno na minha tese, que foi o momento que a gente se conheceu de fato, né? E o André, ele é um profundo conhecedor de Spinoza e outros leitores de Spinoza, e é filósofo e psicanalista, escritor do blog do canal do YouTube André Martins Filosofia, e também no Instagram, o perfil @André Martins Filosofia. É professor da UFRJ e tem uma larga construção acadêmica e prática sobre, então, a filosofia e a psicanálise. E acho que não vou me demorar muito apresentando, André, eu vou deixar você mesmo fazer sua apresentação. Tudo bem, André? Tudo bem, Paula? Boa noite a quem está assistindo, a quem vier assistir também depois, né? No canal Linhas de Fuga. Enfim, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A apresentação foi ótima, não tem mais nada a acrescentar, não. Só lembrar, né, como você lembrou, quem quiser se inscrever lá no meu canal, tem conteúdo, tá bom? E não estou te ouvindo. Que eu esqueci de ligar o microfone. Então, André, esse é um assunto que a gente tem muito carinho, né? E como eu tenho trazido muitas questões de saúde para dentro do Linhas de Fuga, e a gente pensou em apresentar, então, essa ética, né, pelos afetos aí, pela questão da saúde mental, né? E aí eu acho que uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando, assim, como que a gente podia iniciar esse bate-papo, para mim, parece que tem uma coisa muito naturalizada, né, na nossa sociedade quando a gente pensa em saúde mental. Na verdade, vem à tona na cabeça muito prontamente, a gente tem uma compreensão pela doença, né, não pela saúde. Então, a gente logo desponta para pensar, enfim, tudo aquilo que acomete a saúde mental, e muitas vezes com muito preconceito, né, não comumente a gente vê, né, muito comumente a gente vê, né, assim, o preconceito do louco, do doido varrido, né, e estereótipos nesse sentido. E, por outro lado, a gente pensa também os sentimentos, né, os afetos enquanto sentimentos, né, que eu acho que é o que é mais comum de compreensão, assim, para as pessoas de forma geral, e muitos desses sentimentos pensados, as alegrias, né, que é o que todo mundo almeja na vida, mas também as tristezas, né, e acho que de uma forma muito naturalizada a gente exacerba essas tristezas, né, e a gente tem um mundo que realmente nos faz cair em tristezas constantemente, né, a gente tem, além da pandemia do coronavírus, né, a gente tem pandemias silenciosas aí, de ansiedade, de burnout, né, de depressão, e em alguns casos extremos até levantam ao suicídio. Então, para iniciar tudo isso, né, eu achei que seria legal a gente começar apresentando o que é pensar, então, nessa proposta de saúde mental, pelo ponto de vista da saúde, né, entendida nessa linha que a gente tem tanto carinho, eu diria, né, que é pelo ponto de vista dos afetos, né, e da oportunidade de criar uma vida mais potente. Obrigado pela pergunta, Paula. Então, tem muita coisa, né, a ser comentada nisso tudo. Vou meio que começando aos pouquinhos, a gente vê, se você quiser complementar com alguma das partes do que você apresentou, ou relembrar, retomar. Bom, te ouvindo, né, o que vem à minha cabeça, né, para compartilhar aqui, para a gente pensar junto. Bom, primeiro, como você disse, a gente está muito mais acostumado a um olhar
médico, talvez a gente possa acrescentar biomédico, que pensa a saúde pelo viés da doença, né? Então, existe, inclusive, a chamada definição negativa de saúde, que seria saúde como ausência de doença. Essa definição, ela traz alguns problemas. Bom, primeiro, porque a doença não é uma entidade nosológica, né? Não é um ser, é um estado de um corpo que está enfermo de alguma maneira, né? Enfermo é até interessante, porque vem da palavra firmeza, né? Enfermo é não firme. Então, é alguma fraqueza, alguma fragilidade que, por conta, o que é uma coisa boa, né? De protocolos de tratamento visando uma possível cura ou algo que possa levar esse nome, então se rotula as doenças para que se saiba como tratá-las, não? Mas as doenças não são, repetindo, uma entidade, não são, né, algo em si, é um corpo real, singular, que está enfermo. E ainda assim, que junto com isso é preciso entender, né, que enfermidades todo mundo tem, enfim, algumas ou muitas, né, depende também do grau, né, e por aí vai. Logo, se a gente define saúde como ausência de doença, essa definição ela se torna claramente muito mais um ideal do que uma realidade. Ou seja, é evidentemente possível se estar com doenças, enfim, e ainda assim ser saudável. Isso quando a gente pensa a saúde física, né? Quando a gente pensa a saúde psíquica, no caso, mais ainda, né? A saúde psíquica, ela vai ter muito mais a ver, a saúde física também, mas a saúde psíquica muito mais a ver com para usar o termo, né, que você usou do Spinoza, né, com a capacidade de se sentir vivo, de se sentir potente, né, de estar potente diante dos desafios da vida, como disse também o Canguilhem, que é um outro autor que pensa muito nesse sentido. Bom, então, quando a gente passa para a saúde mental, essa ideia da saúde como ausência de doença, ou seja, essa definição negativa, ela acaba fazendo com que exista, com certeza, como você também lembrou, um preconceito e mesmo um estigma em relação a quem tem alguma dificuldade psíquica, e se essa dificuldade entra no rol do que costuma se classificar como um problema de saúde mental, né, mais ainda do que saúde psicológica ou psíquica, né, a tendência é que a vergonha social ou, do outro lado, o estigma, né, e que muitas vezes o preconceito, e que se volta contra as próprias pessoas, né, acabe sendo um elemento não só de agravamento do problema, como um obstáculo para uma melhoria, né? Bom, então isso é uma primeira parte assim que me vem à mente, né? Um outro comentário nesse sentido é que tradicionalmente não só a medicina como a filosofia, ela se baseia numa dicotomia corpo e mente. E então a saúde mental em geral está associada historicamente a uma não razoabilidade ou uma irracionalidade ou uma perda da razão. Isso vale até hoje, né? Até no sentido jurídico, de se analisar se a pessoa está em plena posse ou em plena condição de exercício da sua razão ou não, para se estabelecer a imputabilidade das suas ações ou dos efeitos da sua ação, etc. Só que essa dicotomia corpo e mente, na realidade, não existe, né? E aí o Spinoza, mais uma vez, né, que é um autor do século XVII, mas, na verdade, do século XXI, extremamente contemporâneo, né, cuja filosofia está na vanguarda das filosofias no século XXI, ele ajuda a gente a entender isso também. Ele tem um conceito que ele apresenta no Tratado da Reforma do Intelecto, e o título é isso mesmo, ele está propondo uma reforma do intelecto, que é tentando mostrar que nós somos um corpo e sua ideia. Então, a mente é a ideia do corpo. Então, o nosso pensamento, ele é a ideia desse corpo vivo, que é a mesma definição do afeto. Ou seja, o modo como a gente se afeta,
ele não só decorre dos nossos pensamentos também, decorre das nossas interações com o mundo, como ele já é um pensar, um pensamento. E o que, tradicionalmente, nessa dicotomia corpo e mente, se considerava como sendo o pensamento, é a ideia a respeito do que a gente sente, ou do que a gente raciocina, do que a gente pensa espontaneamente e inconscientemente. E então ele vai chamar isso de ideia da ideia, ou seja, a ideia que reflete sobre esse primeiro pensamento, que é o próprio sentir, o próprio afeto. Então, se a gente entende com o Spinoza, fica claro, ou pelo menos mais claro, que não existe uma dicotomia, o corpo de um lado e a mente de outro. Essa impressão dessa dicotomia, na verdade, o que está se dizendo, e aquilo a que se está habituado, é que existe nós, corpo e mente, isto é, corpo e ideia do corpo, e uma ideia da ideia, na verdade, dissociada da ideia do corpo. Ou seja, parece ser mais real que existem duas coisas, o corpo de um lado e a mente de outro, quando existe, aí sim, um problema psíquico, que é essa separação entre o que a gente sente, que já é um pensamento, e o que a gente acha que deveria sentir. Então, ou seja, repetindo, né, e simplificando, essa dicotomia ela é marcada quando existe, para usar um termo do Freud, né, uma exigência superegóica do que supostamente deveria ser, ou deveria ser o correto, etc, etc. Voltando, então, para a pergunta. O que normalmente se chama saúde mental é uma atividade psíquica que, às vezes, encontra, em maior ou menor grau, algum correlato ou alguma observação clínica, e às vezes até de exames, ligada ao funcionamento cerebral, mas que é uma dificuldade psíquica de um ser humano. Então, se a gente entende como funciona não só a cognição, a memória, como as reações afetivas dos seres humanos, a gente entende que é só uma questão de variação, que pode ser uma variação qualitativa, é claro, mas que não faz com que a pessoa que tem uma dificuldade psíquica seja um outro tipo de ser humano, né? Todos nós somos seres humanos, todos nós temos a dignidade de ser humano, uma dignidade igual, né? E por isso que é importante, para finalizar, que a gente pense não só a saúde na sua definição negativa, que é uma idealização, como ausência de doença, mas que a gente pense a saúde no sentido positivo, que é justamente, e aí o psíquico se sobrepõe, inclusive, ao físico, né? O físico passa a ser só um favorecedor do psíquico, porque é preciso, né, claro, ter um corpo funcional para poder, de uma forma mais ampla, né, ter um psiquismo saudável, né, e que aí seria algo dessa ordem, do sentir-se vivo, sentir-se potente, expressar essa potência, que se confunde com amar a vida, poder, ou seja, e aí, nos termos que eu propus, né, poder se integrar a ideia do corpo, tradicionalmente considerada só como corpo, e a ideia da ideia, ou seja, os nossos pensamentos a respeito das coisas, né? Então, viver de uma forma íntegra, significa uma saúde psíquica positiva, a partir da expressão da potência própria de cada um. Acho que para começar, acho que está bom, né? Senão eu falo demais também. Não, é ótimo, sua explicação sempre muito boa, André. Então, resgatando um pouquinho e dando continuidade para a gente ampliar ainda mais né, essa conversa, então, o que você coloca é que, embora a gente tenha, né, situações biomédicas que levam realmente a desencadear, né, uma questão de alguma doença mental, a gente não necessariamente a pessoa vai se afetar mal com aquilo, né, no sentido de que ela pode conviver muito bem com aquela condição e ter uma vida também com alegrias, com tristezas, como todo ser humano tem, mas buscando o que todos nós buscamos, né? Um caminho de experiências mais felizes, né? Vamos assim dizer. A impressão que me dá, né, é assim,
é comum as pessoas, em geral, se irritarem de alguma forma com os problemas de saúde psíquica ou de saúde mental, porque a impressão que dá é justamente que aquela pessoa está expressando algo que escapa a esse controle de uma razão dissociada do corpo. Então, digamos, se a gente pensar que, em geral, a própria sociedade se organiza a partir desse controle, desse tipo de controle sobre corações e mentes, né? Então, quando, de algum modo, vamos fazer uma metáfora aqui, né? Alguém não aguenta mais, né? Então, seja num sentido mais profundo de saúde mental, né, como num surto, numa crise, seja num sentido mais corriqueiro, você mencionou, né, burnout, né, o cérebro não aguenta mais e pum, para de funcionar, ou depressão, né, que é um diagnóstico que está presente em vários outros diagnósticos e tão comum hoje em dia, ou seja, também os vários transtornos psíquicos tão comuns, ou transtornos mentais, ou síndromes tão comuns na sociedade atual. Quer dizer, quando isso acontece, num certo sentido, isso mostra uma sociedade que foi formulada e planejada dentro de uma dicotomia para provocar, quer dizer, dentro de uma mentira, de uma dicotomia de corpo e mente, e onde essa mente separada do corpo, dissociada do corpo, faz planos, digamos, né, de produtividade, planos de funcionamento, cria ideais que não correspondem à saúde psíquica, à saúde de qualquer ser humano. Então, de alguma maneira, seja um problema mais grave de saúde mental, sejam esses transtornos, seja a depressão, seja problemas menores de dificuldade psíquica ou psicológica de cada um, né, de todos nós, de algum modo é como se isso denunciasse um problema que é também ou antes estrutural das nossas sociedades. Eu entendo que isso está na base de boa parte da irritação social dentro de um modelo, né, passado, mas que ainda é vigente, né, que é claramente vigente e renovado com outros termos, que diria assim, para de frescura, né? Ou então, como assim você está deprimido se você tem bens materiais? Ou como assim você está, sei lá, com algum transtorno, né? Se isso e aquilo, como se fosse possível. É aí que eu queria voltar para esse ponto. Como se fosse possível uma mente que eu estou chamando de dissociada dos afetos e que o termo que a gente usa no senso comum é racionalmente, né? E que racionalmente constata que está tudo sob controle, que ela está fazendo tudo corretamente, de acordo com o que se espera dela na sociedade. Então, ela está respondendo suficientemente às demandas sociais e tendo, digamos, com maior ou menor frustração, algum retorno por isso. Então, como assim ela quer estragar o jogo? Como assim ela quer sair do jogo? Como assim ela quer denunciar que esse jogo não é bom para as pessoas, né? Enfim, é isso que me vem à mente. Muito bom. E isso traz uma compreensão, André, de que a gente está o tempo inteiro sendo moldado por elementos externos a nós, né? Então, na verdade, de questões da comunidade de um modo geral, né? De questões culturais, questões religiosas, questões familiares, né? Uma série de questões que nos impõem o que nós deveríamos estar fazendo, né? E aí leva a uma reflexão do, mas o que eu realmente gostaria de fazer, ou como eu me sentiria de fato vibrante, né, no sentido dessa força vital, né, dessa energia que a gente sente, né, quando a gente está bem com a gente mesmo. Então, me leva também a essa reflexão, né, de que a gente está sendo o tempo inteiro moldado, mas ao mesmo tempo podado, né, da nossa oportunidade de expressão própria, né. Isso, né? Acho importante a gente entender, talvez dê até para usar o termo paradoxo, né? Que, por exemplo, se a gente pega um autor como o Winnicott, o que ele trouxe, entre as várias contribuições que ele deu à psicanálise, né? É considerado, inclusive, um novo paradigma em psicanálise,
ele trouxe o quê? Justamente, ele mostrou de forma muito convincente o quanto que o psiquismo do bebê e da criança, do jovem, do adulto, de todos nós, e ao longo da vida inteira, né, e sobretudo quando nascemos, é fortemente influenciado pelo ambiente. E por quê? Porque nós somos seres relacionais e nos formamos nessa troca com o ambiente. A mãe, o cuidador principal, é uma mãe ambiente, ou seja, a gente vive ali dentro e, grosso modo, né, a gente vai ter o nosso gesto espontâneo mais acolhido ou não acolhido, no outro extremo, enfim. E isso vai determinar a maneira como a gente vai conseguir se relacionar de forma mais potente e amar mais a vida, né, o ambiente vida, ou menos, ou mais dificuldades para isso, né? O paradoxo é que, justamente, essa força do ambiente, ela vai, no início da vida, sobretudo, ter uma influência importante sobre a nossa capacidade de não depender tanto assim do ambiente ao longo do tempo, futuramente. Então, digamos, se a gente acredita mais, confia mais no ambiente nesses primeiros anos de vida, a tendência é que a gente adquira uma confiança na nossa potência, né, na nossa força vital, e que vai nos permitir lidar de uma maneira melhor com ambientes desfavoráveis. Se for com ambientes favoráveis, ir mais longe ainda. Se for com ambientes favoráveis, ter mais recursos psíquicos de lidar com isso. Ou seja, o Winnicott usa o termo rumo à independência, né? Quer dizer, o que está em questão não é uma independência, porque nós somos seres relacionais, dependemos das nossas relações interpessoais e também sociais. Só que, ao mesmo tempo, é importante entender o quanto que o ambiente, para um adulto, não há um determinismo do ambiente. Quer dizer, então, em qualquer ambiente, por pior que seja, o ambiente ruim, ele não favorece os nossos afetos de alegria ativa, nossos afetos ativos, mas ele nunca terá o poder de impedir os afetos ativos. Assim como um ambiente favorável, claro, ele nos permite estar mais em confiança e favorece a que a gente expresse o nosso melhor, mas também não há um determinismo nesse sentido, né? Então é importante perceber isso, porque é muito comum a gente achar que primeiro o ambiente tem que mudar para que eu possa ser feliz. E isso é uma armadilha, porque é uma maneira de, digamos, criar um futuro com uma condição, né, sendo que qualquer ambiente vai ter seus prós e contras, né? Então, essa idealização, normalmente, ela tende muito mais a fazer com que a gente se torne ou desenvolva um ressentimento em relação ao mundo atual, né, ou em relação à nossa vida, ou em relação à nossa condição específica dentro de uma dada sociedade, etc., etc., e que acabe esse pensamento em nós sendo um obstáculo para que a gente se expanda, né? E isso é muito diferente do que normalmente se coloca como assim o imperativo do gozo, o imperativo da felicidade, como fosse uma obrigatoriedade de eu fazer da minha pessoa uma empresa que se volte para um sucesso absoluto. Não, não é isso. Ao contrário, né? Dores e obstáculos sempre vai existir. Então, nem eu vou ter o poder de ter um sucesso maníaco, onipotente, de estar feliz o tempo inteiro e nunca me entristecer, nunca ter afetos passivos, nem, por outro lado, o ambiente me impede de ser feliz e, portanto, ou o ambiente muda para que eu possa ser só feliz, ou isso não será possível. Então, o que há em comum nessas duas armadilhas, né? Uma idealização do que seja a felicidade ou do que sejam as condições, né, da felicidade. Ótimo. E, André, aproveitando que você apresentou aí a questão da passividade, né? Acho que a gente podia explicar um pouquinho para quem não está familiarizado com esses termos, né? Essa ideia, porque eu acho que é muito comum
as pessoas também entrarem numa sensação de alegria que não necessariamente é uma alegria que os torna potente, né? Então, acho que você tem uma leitura também muito interessante nesse sentido, de explicação sobre as tristezas, que até acho que é mais facilmente compreensível, assim, para quem, até para quem não está familiarizado com esses termos, né? Mas quando você pensa na alegria, todo mundo só pensa que a alegria vai ser sempre algo que te expande, né? E muitas vezes a gente cai também numa outra armadilha mental aí da nossa própria mente, né? Então, acho que talvez você pudesse explicar um pouquinho sobre isso, e talvez até a questão também, trazendo a questão do desejo, né? Que eu acho que é outra coisa que volta e meia nos sabota, né? Parece que há uma grande confusão de compreensão das alegrias que realmente nos tornam ativos, do que realmente é o desejo, e as tristezas aí também como nesse campo, né? Ótimo. Isso. Então, eu vou começar rapidinho com o Nietzsche e vou passar para o Spinoza, né? O Nietzsche, quando ele pensa os afetos, quando ele faz uma crítica moral, quando ele pensa o valor dos valores, né? Ele tem uma proposta muito interessante, eu acrescentaria verdadeira, de pensar assim que um mesmo afeto ele pode ser virtude ou vício. Bom, aí a maneira como ele explica, né? Porque ele vai ser uma virtude, e aí é bom lembrar, virtude vem do latim vis, que significa força, então virtude é fortaleza, né? Então, o mesmo afeto, ele vem aí nos termos de Nietzsche, ele pode ser estar a favor da expansão da vida, ou ele pode expressar um ódio pela vida. Então, para pegar um termo que o próprio Nietzsche pega, né? Por exemplo, o egoísmo. O egoísmo ele pode ser um ódio pela vida, então, assim, a vida me incomoda, eu quero tudo para mim, né? Ou os outros me incomodam, eu quero tudo para mim, como ele pode ser uma virtude. Aí, o Nietzsche até usa o termo egoísmo superior, enfim, que seria, assim, o que propriamente define a ética, no sentido grego do ethos, que é eu pensar em mim ao mesmo tempo que eu penso no outro. Então, digamos, aí, quando a gente passa para os conceitos de Spinoza, acho que essa ideia que já está presente em Nietzsche, ela fica muito mais clara, né? Então, por exemplo, para o Spinoza, e aí, acho que você está fazendo referência a isso, eu acho que é fundamental, crucial, a gente diferenciar dois tipos de alegria. Alegria afeto ativo de alegria afeto passivo. E do mesmo modo, vou falar depois, o desejo afeto ativo, desejo afeto passivo. A alegria afeto ativo em Nietzsche, em Spinoza, o afeto ativo é aquele que se explica pela minha própria potência. Ou seja, a alegria ativa é aquela que expande a minha singularidade, a minha potência própria, a partir da minha própria potência, que por sua vez é uma singularização, uma expressão da potência da vida. Isso significa o quê? Né? Isso significa que com uma alegria ativa, a minha alegria, ela não impede a alegria de uma outra pessoa. Digamos, uma alegria ativa minha, a princípio, ela inclusive favorece a alegria das outras pessoas. Né? Quando a gente entra num ambiente onde as pessoas estão se sentindo bem, isso tende a nos influenciar, nos sentirmos bem também. É um ambiente onde as pessoas estão expressando alegrias ativas por uma generosidade como virtude, estão se sentindo potentes, fortes, ativas, vivas, estão expressando essa força vital. Enfim, a única maneira disso me fazer mal, digamos, é se eu estiver com afetos passivos, de inveja, cobiça, etc., e de alguma maneira a felicidade do outro me incomodar, ou a potência do outro me incomodar. Mas não há uma ação direta negativa da alegria ativa de alguém contra a minha. Já o que o Spinoza chama de alegria passiva, e de afetos passivos de modo geral, e que são as tristezas, isso fica claro, mas de alegria passiva, são alegrias reativas. Então, voltando, por isso que eu acho que essa distinção entre alegria ativa e passiva é o centro da compreensão para desfazer essas confusões que a gente vivencia no dia a dia. Né? Quer dizer, uma alegria passiva
ela é reativa. Então, ela pode ser uma alegria passiva, digamos, de um entretenimento. Então, eu estou passivo, vendo, sei lá, uma série na televisão, e aquilo faz passar meu tempo, ainda que seja uma forma de escapismo, é uma forma de escapismo que, por si só, não está me deprimindo, né, ou me puxando para baixo. Mas existem outros exemplos de alegria passiva, reativa, que deixam mais clara essa reatividade e o quanto que ela pode ser contrária à minha própria potência, ou o quanto que ela é contrária à minha própria potência. Como, por exemplo, justamente, uma alegria passiva que possa se sentir, que alguém possa sentir, a partir, por exemplo, de uma vingança, né, ou de um ressentimento, ou de uma concorrência, de uma rivalidade, alguém que, de algum modo, eu entendo que me ameaça, enfim, se prejudicou de alguma forma. Aí eu diria assim, eu tenho uma sensação de potência, mas essa potência é muito mais um fetiche de potência, né, uma sensação, do que propriamente um aumento da minha potência. Então, essa distinção, ela é crucial para a gente entender, por exemplo, na questão do desejo, né? Eu posso desejar muitas coisas. Boa parte dessas coisas que eu desejo, que as pessoas desejam em geral, elas vêm de uma falta. Mas a falta nunca é originária, nunca é constitutiva. Então, se eu desejo a partir de uma falta, eu já posso saber que esse desejo, ele já é um desejo, Nietzsche diria, né, doente, né? Quer dizer, a partir de uma fraqueza minha. Quer dizer, eu estou me sentindo impotente e, por isso, me comparo a outras pessoas, me sinto provavelmente inferiorizado, e a partir desse sentimento de inferiorizado, eu fantasio, imagino, ficciono como uma ideia falsa, que se eu tivesse, né, a grama verde do vizinho, a galinha mais gorda do vizinho, se eu tivesse aquilo que o outro tem, na verdade, que eu nem sei se tem, né, que eu suponho que tem, aí eu teria ou a felicidade minha, ou a que eu acho que o outro tem. Quer dizer, então, as alegrias passivas e os desejos passivos, eles circulam no mundo imaginário de comparações. Então, na verdade, eu não me sinto alegre, eu tenho uma sensação de alegria por supor que eu estou acima dos outros, ou uma sensação de tristeza por supor que eu estou abaixo dos outros. Isso é o que acontece claramente, né, na sociedade de consumo de um modo geral, nas mídias sociais, né, nessa imagem sempre assim, de que o outro está melhor do que eu e eu tenho que aparentar estar tão bem quanto ele, ou de preferência melhor. Então, esses prazeres, que eu costumo dizer assim, o checklist social, né, eles, cada um sabe disso, e aí é que está, né, a força desses conceitos, né, cada um sabe disso, não só não impedem, como muitas vezes provocam um sentimento de futilidade existencial, de vazio existencial, de assim, puxa, é legal sentir, né, essa onda da competição e tal, mas na verdade isso acaba tendo um lastro, enfim, de tristeza mesmo. Então, são alegrias que engendram tristezas, enquanto que as alegrias ativas, né, elas de fato expressam a minha própria potência e, portanto, do mesmo modo, o desejo afeto-ativo, ele é um desejo que não vem da falta, ele é um desejo que vem, né, da potência, do desejo de troca, da curiosidade, né, e o desejo afetativo, em geral, ele é muito singular. O que realiza uma pessoa não realiza a outra, então essa ideia de uma comparação, ela perde o sentido, né? E além de ser uma coisa muito singular, ela se dá, é uma vivência da pessoa, então ela se dá com coisas pequenas também, né? O desejo ativo e essa alegria ativa, que faz com que a gente sinta essa força vital na gente, né? Normalmente não se dá por coisas grandiosas ou glamourosas, né? E isso também, só para completar, eu acho que leva a gente para uma percepção que muitas vezes o que é apresentado, enfim, com toda boa intenção, no mundo, não sei se dos coaches ou da autoajuda, e que
por vezes, parece acenar com uma felicidade total, plena, contínua, né? Ou encontrar um propósito incrível para a própria vida, por vezes isso acaba tirando a verdadeira potência, que é ver encantamento e beleza nas pequenas coisas da vida. E não é uma tarefa fácil, né, André? Uma tarefa, quer dizer, não é que ela é difícil, mas ao mesmo tempo ela tem um caminho, né? A gente não foi criado dessa forma, né? Então, para a gente conseguir, de fato, compreender essa alegria espontânea, né, genuína, é um processo, né, para muitas pessoas, acho que para todas as pessoas, na verdade, né, a gente se pega o tempo inteiro nesses desejos passivos, né, e expressando eles através de alegrias passivas também, e aí vira aquela bola de neve de realmente procurar nos relacionamentos a parte que falta, no trabalho uma oportunidade que é melhor do que aquela que você já faz e que faz bem, né, e, enfim, fica sempre essa situação de incompletude, né, como se você estivesse procurando sempre fora algo que, na verdade, você vai encontrar dentro, né? Isso. Eu tenho a impressão assim, que o século XX ele foi muito kantiano. Ele se baseou muito numa ideia de dever. O chato é que boa parte do século XXI, meio que para se contrapor ao dever, acabou criando um prazer ou um lazer mandatários que, na verdade, são kantianos também, só que no avesso, né? Quer dizer, substituem o dever, só que com um novo dever. Daí essas expressões, né? Imperativo do gozo, imperativo da felicidade, né? Então, a ideia do imperativo se mantém, e não o contrário, que é assim, opa, peraí, vamos parar de tanta cobrança para ver o que emerge, né? O que a gente sente como potência, como potente em nós mesmos e no que a gente faz e que nos faz nos sentir vivos, né? Exatamente. E isso, claro, né? Esse molde social todo afeta coletivamente, né? Todos se sentem pressionados a estarem o tempo inteiro sorrindo e felizes, né? E como você falou no comecinho, né? Até essa imposição, né, das redes sociais e tudo, como se todo mundo só vivesse no mundo das maravilhas, né? Não tem tristeza, não tem nenhum dissabor na vida, a vida é sempre sorrisos e fotos lindas, né? Então, isso leva mesmo, e eu não sei se você tem a mesma percepção, André, assim, parece que a juventude, os mais jovens, né, ainda entram mais dentro dessa, não sei se mais ou menos, não sei se vale quantificar, mas assim, eu tenho percebido, né, muitos jovens justamente esgotados mentalmente dessa necessidade de estar alegre, né, de ser feliz, né, parece e sempre... e, na verdade, como uma fuga, né? E nunca tentando se conhecer, né? Se encontrar nesse processo. O que eu diria para esses, né? Que eu, infelizmente, acredito que sejam numerosos, né? Assim, ter a coragem de fazer a experiência de não atender a essa demanda que, na verdade, é imaginária, né? Porque quando a gente pensa, eu preciso me adaptar ao emprego tal para sobreviver, senão vou passar fome. Ok, fica mais claramente uma pressão social para algo que não me faz bem, né? Mas quando só, claro que não é só, não é simples, mas quando existe uma parte que é muito imaginária demais, e só imaginária, né? De, assim... como que eu vou suportar a vida se eu não tiver a produtividade que esperam de mim? Ou se eu não tiver a aparência que esperam de mim? Ou se eu não tiver o corpo, sei lá o quê, que esperam de mim? Ou bem-sucedido, sei lá como. E aí e a gente vê isso nos mais jovens, ou independentes, mas com clareza em boa parte dos mais jovens, no seu sentido da pena, né? Porque assim, puxa, na verdade, e acho que é um bom exemplo, é uma tristeza que está fortemente influenciada pelo ambiente, mas está fortemente influenciada porque existe essa adesão, né? Por isso que o convite é assim, fazer a experiência de
simplesmente cortar essa adesão. Porque o choque que se vai ter, né, digamos, a dor que se vai ter, é uma dor que, a princípio, eu acredito que não vai demorar tanto assim, nem puxar tanto para baixo, porque é uma origem da dor imaginária, né? A dor é bem real, mas a origem é imaginária. Então, à medida que a pessoa puder, né, se vincular e observar o que faz realmente bem para ela, ela também vai se sentir mais forte para não ficar tão à mercê desse desejo do outro, desse olhar do outro, dessa demanda externa, como se ela precisasse estar de acordo com todas essas exigências imaginárias para... Ela sabe muito bem que não é para ser feliz, mas para não ser infeliz, né? Para ser aceita, como fosse um ser amado, num sentido amplo, assim, né? Ser amado pelo quê? Né? Por um ideal imaginário tão platônico quanto todos os outros que foram, né, desconstruídos ao longo aí do século XX, né? E ao longo de toda a história, né? Uma outra coisa que eu costumo dizer também, que eu acho importante, né? Quando falam assim, no século XXI valoriza-se o corpo, enfim, e eu digo assim, não se valoriza o corpo, se valoriza uma ideia de corpo, e uma ideia no sentido bem platônico, uma ideia inexistente, irreal, fictícia, né? É como se fosse essa quimera do mundo das ideias, da ideia perfeita, o corpo perfeito. O corpo perfeito, justamente, não é o corpo. É uma ideia imaginária, inexistente de corpo. O corpo real é o corpo, valorizar o corpo é o que? É valorizar o corpo que se tem, né? Na sua potência própria, né? E não para alcançar uma certa produção, produtividade, performance ou aparência determinada lá, né, não mais como valor superior no sentido tradicional do termo, mas no mesmo modo um valor metafísico, né, para além do mundo sensível. E quando você coloca isso, André, para mim fica muito claro assim que a gente está tratando né, dessas falsas verdades, vamos assim chamar, é um processo de não conhecimento, né? É um processo que perpassa de fato a ignorância sobre aquilo que vai te fortalecer de alguma forma, ou os caminhos que vão te engrandecer de alguma forma, né? Engrandecer nesse sentido de trazer essa vitalidade, essa potência, né? Uhum. E então, assim, uma das coisas que eu queria que você também colocasse, André, é que você já falou, né, que essa abordagem ela quebra essa dicotomia, né, da razão e da emoção. Você colocou aqui, não sei se é exatamente com essas palavras, mas é bem visível, né, do corpo e da mente, né? E enfim, traz uma certa conciliação também, uma conciliação do homem e da natureza, né? Essa visão, e esse conhecimento, quando você abandona essa ignorância, você passa por uma linha, né, de compreensão do conhecimento do seu próprio ser, né, que te leva justamente a um estado mais livre, né, inclusive para conseguir fazer decisões e práticas nesse sentido que você falou. Então, acho que um dos primeiros vídeos que eu vi seu foi aquele do Café Cultural, do mais... Café Filosófico, que era o mais potente dos afetos, né? O conhecimento como o maior dos afetos. O mais potente. O mais potente dos afetos. E aí você trouxe uma série de reflexões até, né, filosóficas, né, dessa construção do conhecimento, né, de uma linha mais kantiana e de outras que se apresentam. Então, talvez explicar um pouquinho, André, como que é essa compreensão, então, desse conhecimento, e que conhecimento é esse que é potente, né, ao ponto de a gente chamar, né, de se colocar que é o afeto mais potente, e como ele quebra com uma compreensão de conhecimento de outras linhas de pensamento, né? Porque acho, aquilo que você falou, né? Ele é bastante inovador lá no século XVII, bastante contemporâneo agora, né? Então, e cada vez mais também as pessoas buscam, né? Entender e compreender esse eu aí, quem é esse eu, independente de toda essa informação externa que vem, né? Isso. Então, eu diria assim, né, que na tradição metafísica,
que é da filosofia, que é também das doutrinas religiosas, né? O conhecimento, ele é visto como, digamos, um ideal de conhecimento verdadeiro, sendo que essa verdade ela é concebida como existindo enquanto tal, digamos, com o peso forte da palavra verdade. Então, assim, eu vou conhecer a verdade que está fora de mim. E, uma vez conhecendo essa verdade, eu vou, digamos, comunicá-la, né? Então, essa ideia de uma metafísica, então, repetindo, metaphysis, meta para além, physis, física, né, vem de physis é a natureza, então é o mundo sensível. Então, se a gente pega o Platão, por exemplo, isso fica muito claro. A verdade existe no mundo das ideias. As nossas ideias existem no mundo sensível, e neste mundo sensível, o corpo, ele é lugar da mentira, e as nossas ideias elas vão se aproximar ou se afastar das ideias perfeitas que estão em outro mundo, que é o mundo das ideias. Então, mesmo que a gente não acredite que exista o mundo das ideias, esse modelo metafísico, ele funciona no psiquismo, que é justamente a cada vez que a gente cria um padrão, um modelo, e, de algum modo, acha que esse modelo é o verdadeiro. O Clément Rosset foi meu orientador do doutorado, né? Ele até fala de uma maneira engraçada, mas que, ao mesmo tempo, é triste perceber que fazemos assim, né, muitas vezes, que é assim, se a gente acha que existe uma vida verdadeira, que é aquela vida que eu deveria estar vivendo, não só essa ideia do que deveria ser diminui a potência, deprecia a vida que eu tenho, a vida real, a vida que eu estou vivendo, né, na imanência, como a minha sensação, a minha vivência é de que eu estou vivendo a vida falsa. E que, portanto, a vida verdadeira, ou ela já veio, ou será depois da morte, ou será um dia nessa vida, se eu conseguir ser outra pessoa, ou não será nunca, e essa vida, na verdade, é uma vida falsa. Então, voltando para o Platão, quer dizer, então, o conhecimento, ao longo do tempo, conhecimento, entenda-se, metafísico, acreditou que era preciso e possível, quer dizer, preciso, né, enfim, conhecer algo fora, que era uma verdade fora. Como eu entendo, é que isso é um funcionamento do psiquismo, ou seja, voltando para aqueles conceitos. Se eu tenho uma ideia da ideia do corpo, que é o que eu sinto, né, que me diz, ao invés de tentar conhecer a ideia do corpo, me diz assim, não, a verdade sobre a realidade, ou sobre a ideia do corpo, ou sobre essa vida, é tal. Aí diz lá uma teoria, enfim, que é uma outra coisa. Aí eu vou pensar, nossa, então a vida real, a vida que eu tenho, a realidade, este mundo, o tempo atual, ele está errado, ele deveria ser de outra forma. Então, eu vou viver a minha vida, inclusive sem potência, me sentindo impotente, para transformar o que, por acaso, eu não estou gostando, ou não está como eu acho que poderia estar, ou que não está me favorecendo, ou que eu não estou conseguindo expressar minha potência, tanto na minha vida individual, quanto na minha vida coletiva e social, e do mundo de uma maneira geral. Então, isso é o pensamento metafísico e essa tradição do conhecimento metafísico. Quando Nietzsche diz a respeito de Spinoza, Spinoza, assim como eu, considera o conhecimento como o mais potente dos afetos, esse conhecimento é o conhecimento do real. Não é o conhecimento da verdade, da suposta verdade sobre o real. É o conhecimento do real, nas suas imperfeições. Até o termo imperfeição já não é muito apropriado, porque imperfeição parece que tem um modelo de perfeição. Então, assim, o conhecimento do real nas suas características, boas ou ruins, que me contrariem ou que me favoreçam. Então, isso, no sentido do indivíduo, de cada um de nós, é assim, ao invés de pensar, caramba, eu queria sentir de tal maneira, mas sinto de outra. Ou eu queria pensar de tal forma, mas penso de outra. Eu penso de uma certa maneira, mas me afeto de outra maneira. E achar que eu estou errado e quero consertar e me censuro mais ainda e me culpo e fico ressentido com o outro porque agiu de tal maneira quando deveria ter agido de outra maneira. Fico ressentido com a vida porque deveria ter me dado outras coisas. Isso é fruto de um pensamento metafísico. Esse conhecimento
digamos, na verdade é um falso conhecimento. Então, o que eles estão dizendo, que o conhecer verdadeiramente e que é transformador, é conhecer os nossos próprios afetos, a nossa maneira de se afetar, a maneira das pessoas se afetarem, a realidade, porque, contrariamente ao dito, ao senso comum, de que as pessoas que conhecem mais, quanto mais conhecem, mais deprimem ou mais ficam nihilistas, não, o conhecimento da realidade significa conhecer a potência da própria realidade, tanto naquilo que nos favorece, quanto naquilo que nos contraria. Então, a tendência é que isso nos leve a uma afirmação da vida que me traz mais potência, inclusive, como eu dizia, para transformar o que quer que seja, dentro das possibilidades das interações. Bom, então, para fechar, né, eu diria isso, quer dizer, que o conhecimento, ele é o mais potente dos afetos, à medida que é um conhecimento do real e da nossa maneira de se afetar e dos nossos próprios afetos. Muito bom, porque a gente realmente, se for colocar isso num ponto de vista prático, a gente começa a experimentar, né, coisas que a gente sabe que nos fazem mal e coisas que nos fazem bem. Aí vou tentar até dar um exemplo aqui, me corrija se eu estiver errado, é aquela coisa, né, da criança, você coloca o dedo na tomada e percebe que levou um choque, né, então ela sabe que não vai mais colocar o dedo na tomada. Da mesma forma com os sentimentos, né, de um modo, falando geral, assim, dos sentimentos, né, se você sabe que uma situação te deprime, ou te deixa triste, ou te faz mal, talvez evitar aquela situação e procurar outras situações que te coloquem, tragam um bem-estar maior, seja um caminho, né? Isso, exato. Então, isso, né, que a gente poderia dizer com Spinoza, o Deleuze enfatiza muito isso, seria selecionar os encontros, né, buscar os bons encontros. E tem um outro aspecto complementar a esse, né, que é assim, um bom encontro, como encontro perfeito, não existe. Então, ao mesmo tempo também é assim, se eu estou me afetando mal, por que eu estou me afetando mal? Porque muitas vezes essa compreensão do que nos leva a nos afetarmos mal num certo encontro, ou num certo ambiente, numa certa realidade, já vai ser capaz de nos fortalecer e da gente não se afetar tão mal assim, ou até passar a se afetar bem numa situação que pode ser a mesma, ou análoga, né? Claro, e também assim, né, André, desconstruir essa ideia de uma linha só de alegria, né? Porque a vida, na verdade, tem altos e baixos, né? E a tristeza faz parte, né? Então, também, por um lado, não é retirar completamente, vamos acabar com as tristezas e com a passividade, não. Um cinema pode te fazer bem no momento que você quer sentar e assistir um filme e não está agindo propriamente, né? Mas, ao mesmo tempo, compreender isso e ir moldando de forma mais construtiva, né, essas escolhas. Exato. E Spinoza... Não, diga. Não, pode falar, depois não, ele diz, inclusive, que há tristezas que são boas, né? Por exemplo, quando impedem ou cortam, né, uma fixação em alegrias passivas. Por exemplo, né? O Winnicott, ele retoma, né, da Melanie Klein, interpreta a maneira dele, a ideia de uma posição depressiva, que é diferente de uma depressão, que é simplesmente o fato da gente se permitir uma não integração, que justamente é um momento de relaxamento para não ter uma experiência de desintegração, né? Então, essa alegria ativa, ela emerge a partir da própria potência do real. Ela não é uma mania, ela não é uma alegria contínua, não, ela é uma alegria que a gente se afeta dessa forma nas interações reais, né, interpessoais, com as coisas, com os pensamentos, né? Não é assim, atingir um estado de suposta elevação espiritual que daqui em diante vou me afetar só bem. Isso não existe, né? Exatamente. E, André, do ponto de vista clínico, aí para trazer um pouquinho a clínica, como que toda essa compreensão desse pensamento, né, que perpassa uma construção filosófica, como que ele pode ser utilizado, então, do ponto de vista clínico, né, para uma prática clínica, né, e o que ele se diferencia de outras práticas clínicas, né, para a saúde mental? Uhum. Olha, eu vou pegar 2 pontos bem centrais, né? Freud e depois, de uma outra maneira, né, Lacan,
eles partem de um princípio filosófico, e dá para dizer ontológico, de que a pulsão de morte seria a pulsão originária, e que a pulsão de vida, em Freud, por exemplo, seria uma resistência à pulsão de morte. Isso leva, por exemplo, ele a pensar que o prazer, ele é, antes de mais nada, um alívio de um desprazer, uma descarga de tensão. Lacan, por exemplo, né, a partir disso, ele vai pensar, como se sabe, né, famoso, o desejo como falta, a partir de uma incompletude. Isso, digamos, numa perspectiva terapêutica, faz com que, digamos, num certo sentido, talvez, na melhor das hipóteses, a pessoa adquira uma tragicidade saudável, mas que pode se confundir com uma resignação, ou que pode se confundir com, assim, uma resignação em que é uma aceitação triste ou impotente dessas faltas, né? Enquanto que, se a gente pensa, né, com Nietzsche, com Spinoza, com o Winnicott, e o Winnicott, psicanalista, isso é explícito, né? E Spinoza, né, a ideia do conatos, da potência, que é o desejo e a essência do homem, diz Spinoza. Só que o desejo em Spinoza é essa pulsão vital que é o conatos, né? Essa potência que se confunde com o nosso próprio estar vivo, né? E o Winnicott, ele chama de força vital, força criativa. Então, se a gente pega esses outros autores, o que está na origem é essa expansão, esse princípio de expansão para a vida, de potência. Então, por exemplo, se uma pessoa está deprimida, numa visão que toma a pulsão de morte como originária, essa depressão é a expressão da natureza do ser humano. Então, toda a terapêutica vai ser pensada em termos de como lidar com esse niilismo próprio da natureza humana, que é uma pulsão de morte, né? Nessa outra perspectiva, uma depressão ou qualquer outro transtorno, né, voltando para o ponto inicial, transtorno psíquico ou mental, vem de defesas, de dissociações e de defesas reativas e, portanto, secundárias, reativas a certas dificuldades que a pessoa encontrou em ter o seu gesto espontâneo e a sua potência expressa. Então o horizonte terapêutico, num certo sentido, ele é o oposto, que é justamente assim, calma, você não precisa se defender, né? Eu preciso um hold, um chão, uma confiança nessa substância real, vida, né? Na potência da vida, para eu justamente não me fixar tanto nas alegrias passivas, nas idealizações, e que essas sim geram a sensação de falta e, por conseguinte, esse desejo baseado na falta. Então, é possível desconstruir os desejos baseados na falta e a própria sensação de falta a partir de uma experiência, de uma experimentação da vida como potente. E uma vez que a pessoa sente isso, e cada um de nós sentimos isso, fica muito claro a desconstrução dessa tese, no meu entender, claramente não corresponde ao real, de que a pulsão de morte é originária, ou de que todo desejo se baseia numa falta. Isso é um ponto, né, que eu acho que é um dos pontos centrais, dá para pensar vários outros, assim, né, a partir de uma terapêutica winnicottiana espinosista, né? Sim, e que parece muito mais, para mim, pelo menos, parece muito mais atrativo, né, André? Porque a gente vai pensar não descartando nossos momentos de angústias, de tristezas, mas construindo, entendendo eles para construir coisas boas dali para frente, né? Isso. Até o conceito, por exemplo, de incompletude, né? Ele é um conceito ou paradoxal ou contraditório. Por quê? Porque uma sensação, a gente pensar em termos de sentimento, uma sensação de incompletude, ela vem a partir de uma idealização de completude. Então, se a gente desconstrói a idealização de completude, o efeito não necessariamente vai ser justamente de uma resignação ou de uma tristeza, mas sim, enfim, de uma afirmação trágica da vida, para usar o termo do Nietzsche, né, que nos coloca numa posição ativa de criação. Ótimo. André, surgiu uma pergunta que é da Letícia, que é minha irmã, inclusive, que está aqui vendo a gente.
E ela falou assim, não sei se entendi por que certa pessoa se afeta mais negativamente com o conhecimento da realidade do que outras. Você podia tentar explicar? Então, Letícia, claro, o que eu entendo é assim, o conhecimento da realidade, no que eu entendo que tanto Nietzsche quanto Spinoza, né, enfim, estão propondo, né, ninguém se afeta negativamente pelo conhecimento da realidade. Eu acho que existe essa ideia, até mesmo no senso comum, ou talvez no senso comum intelectual, de que quem conhece deprime ou fica niilista, né, que é melhor não conhecer, a ignorância faz as pessoas serem mais felizes. Eu acho que é porque o conhecimento que se fala e que surte este efeito, que gera esse efeito de depressão, ou de sofrimento, ou de tristeza, é um conhecimento metafísico. Ou seja, na verdade, é um conhecimento, em algum grau, falso, de que as coisas deveriam ser de outra maneira. Vou dar um exemplo. Quando o Nietzsche analisa a questão do niilismo e do ressentimento, ele toma como base, por exemplo, o Schopenhauer, que, aliás, é o autor que está na base explícita, verbalizada, do Freud, né? O Schopenhauer, ele se decepciona com o fato, com a constatação de que não existe um bem superior, não existem valores superiores, não existe uma racionalidade nas coisas da vida, no mundo, não existe uma ordem moral que faz com que tudo tenda a uma melhoria. Então, o Schopenhauer, ele se torna um nihilista, ele conclui que a vida não vale a pena pelo conhecimento, mas veja bem o conhecimento que ele adquiriu, né? Um conhecimento de que aquilo que era prometido, ficcionado, inventado como perfeição, como maravilhoso, etc., não existe. Mas isso não é o conhecimento da realidade. Isso é um conhecimento parcial da realidade. Na verdade, o que o Schopenhauer está descrevendo é a descoberta de que a metafísica é uma mentira. Então, é a descoberta de um conhecimento mentiroso, digamos, falso. Né? Faltou a Schopenhauer, digamos, entender o que é não isso. Né? Ele ficou um órfão de uma promessa idealizada do conhecimento verdadeiro metafísico. Isso ainda não é o conhecimento do real, isso é uma desconstrução de conhecimentos falsos acerca do real, mas ainda não é o conhecimento do real. Então, fica claro, dá para a gente pensar mesmo a questão, né, lacaniana da incompletude. O Schopenhauer, ele tinha um ideal de completude e deprimiu, digamos, ao descobrir que esse ideal não existe. Nem nunca existiu, nem nunca existirá. E, portanto, não é passível de ser alcançado. Então, ele ficou ressentido diante da decepção com uma idealização de uma promessa que fizeram culturalmente a ele. Não sei se está tentando entender. Isso não é o conhecimento da realidade. Isso pode até ser um passo, né, o não do leão, como diz Nietzsche, para a inocência da criança, um passo para o conhecimento do real. O conhecimento do real consiste justamente em pensar assim, por que se idealizou? Resposta, claramente, uma defesa psíquica. Algo me contrariou, então eu ficciono, fantasio que deveria existir um mundo onde nada me contraria. Eu não estou conhecendo o real. Então eu tenho que perceber esse mecanismo psíquico, cognitivo, que é o das defesas psíquicas humanas, e que criam essas quimeras que não existem, e que nos dão esperança, mas ao mesmo tempo uma esperança vã, digamos, num certo sentido, porque acabam tendo como reverso uma depreciação da vida. Então, Nietzsche ele vai tentar mostrar justamente isso. Puxa, olha só, né, esse tipo de desconstrução, por isso que Nietzsche diz Schopenhauer é educador, né? É necessário desconstruir. O problema é que se você tiver muito investido naquela promessa, você simplesmente vai se decepcionar e aí sim vai vir daí um niilismo, um sentimento de vazio existencial, mas o sentimento não está vindo do real, está vindo da decepção em relação a um ideal que ocultava o real. Aí sim, né, de Schopenhauer dá para dizer que ele estava desejando pela falta. Né? Ele queria uma completude impossível. Ok, falta o segundo passo, que na verdade é o primeiro, né? Que é assim, olha só, a falta só existe em relação a um ideal de completude. Então, perceber que o ideal de completude não existe não é tudo. Além disso, cabe perceber
que o ideal de completude, além de não existir, ele não é bom, ele não é vantajoso, ele não é necessário. Então, é nessa segunda etapa que conhecer o que me faz ter as minhas defesas psíquicas, as minhas idealizações, o que me faz me afetar bem, me afetar mal, quais são essas armadilhas do psiquismo, né, do auto-engano, dessa utopia projetada em tempos melhores, ou essa exacerbação de que o ambiente seria determinante para mim e que me impede de ser feliz. Então, são essas desconstruções que me fazem, que me possibilitam o conhecimento do real. Daí só vai vir potência. Perfeito. André, a gente já está com 1 hora e pouquinho, então já vou encaminhando meio que para o final, mas vou pegar uma questão aí. Acho que dentro disso que você falou, dentro dessa, como que eu poderia dizer, dessa tentativa de buscar fora, né? Fora desse plano, desse mundo, das coisas que você tem, a tão desejada felicidade como algo, é um outro exemplo, né? Seria um outro exemplo disso, né? Dessa realização de uma felicidade que nem está aqui, né? Ela está, não sei onde que ela está. As pessoas passam a vida inteira procurando essa felicidade, tentando preencher um buraco que nunca é preenchido, né? E você também tem uma visão bem interessante sobre a felicidade, né? E acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente está sempre, em suma, né? Muito resumidamente, é o que as pessoas buscam, né? Ser felizes. E toda essa corrida e até essas linhas que surgem, né? Linhas até de sociais, né? E de metas e de afirmações do que você tem que ser e que geram, na verdade, uma sociedade infeliz, né? E não feliz, estão expressas justamente nisso, né? Nessa ficção de uma felicidade externa que não é, na verdade, não tem a ver com esse aqui e esse agora, né? Não é nada imanente, né? Essa felicidade. Isso, exato. Então, para puxar essa busca, isso, exato. Essa busca de uma felicidade idealizada, né, é a busca de uma fantasia, né, e que certamente acaba sendo um obstáculo para uma felicidade real, que eu diria que é não só o afetar-se bem com afetos ativos, como a compreensão, mas aí sim, mais uma vez, o conhecimento como um afeto potente, o mais potente dos afetos, uma compreensão desse conjunto de afetos, né? Quer dizer, todo mundo vai se afetar mal, se afetar bem, ter tristezas, alegrias passivas, alegrias ativas, mas a compreensão disso já nos poupa de, digamos, sofrer com a dor, né? De tristezas porque se está triste, digamos, de agravar ou duplicar, né, as tristezas, ou de buscar alegrias passivas como se, ao alcançá-las, isso me trouxesse a felicidade. Então, a gente passa, digamos, a dimensionar as coisas num sentido muito mais imanente, né, em que a felicidade se faz com esse conjunto de tristezas, alegrias passivas, mas não tristezas que a gente sofre por conta delas, né, de dores, a gente poderia dizer, né, de alegrias passivas, mas que não são alegrias passivas que nos destroem, né, nos rasgam por dentro, né, e sim de alegrias ativas. Então, eu colocaria a felicidade não como um estado, nem como uma meta, mas como um nome, simplesmente, que a gente pode dar para uma sensação de estar vivo e que, de algum modo, engloba não só essa aceitação da realidade, da nossa vida, como também no nosso uma afirmação da vida, né? Pensando no termo nietzschiano do amor fati, amor ao fatum. Então, mesmo nas nossas dores, assim, puxa, mas isso também é vida. Muito bem, desconstruir essa ideia de que a vida realmente né, que a gente tem uma ideia de que o ruim não seria vida, né? Só o que é bom seria vida, exatamente. Né? É justamente isso, né? É o bom e o ruim misturado ao mesmo tempo agora. Eu vou até pegar esse seu termo, né? Se a gente pensar assim, digamos, né? Quando eu tenho uma dor, puxa, isso não é vida. Então, o tempo está passando, eu estou deixando de viver, né? E aí eu vou sofrer com essa dor. Esse sofrimento é que me traz uma sensação de futilidade de vida. Então, enquanto que a dor por si só, ela não tem força para tirar a sensação de estar vivo.
inclusive porque quando a gente a compreende, a própria compreensão da dor já é uma potência, né? Então, o sentimento de estar vivo, né, essa força vital, ela não tira as dores da vida, mas ela não duplica essas dores, que aí sim a gente se afasta da ideia do corpo e por essa dissociação sente esse vazio, essa incompletude, né, esse sentimento de futilidade, né, da vida. Muito bom, André, muito bom, muito bom o nosso bate-papo, muito boa a nossa conversa. Eu vou fazer meus agradecimentos finais e passar para você, para a gente fechar, que já estamos aí com 1h10. Então, quero primeiro agradecer a você por trazer tanto conhecimento, né, sobre esse assunto, um assunto tão importante, né, eu acho que é um dos assuntos que vai afetar corpo e mente, para ser bem espinosana, né, a gente aprende muito com isso, traz para a nossa vida de alguma forma. Claro que em muitas situações da vida precisando de um suporte profissional, inclusive, para entender isso, terapêutico, né? Mas acho que essa busca por esse conhecimento, eu acho que você comunga da mesma visão que eu, assim, é sempre libertador, né? A ignorância é sempre aprisionadora, né? Então, pensar assim enfim, sempre conhecer um pouco mais, sempre vai ser um caminho para ter cada vez mais vezes, né, esses encontros que trazem a tal felicidade, né, que não vai ser uma constante, não vai estar num livro de 10 meios para conhecer, 10 segundos para conhecer a cidade, 10 maneiras para conhecer a felicidade, né, para alcançar a felicidade, coisas do tipo, né, é um trabalho, é um processo. E foi muito bom ouvir você novamente, já ouvi algumas vezes, né? E fico muito feliz de você ter vindo aqui fazer esse bate-papo, trazendo esse assunto tão importante, então, também para o nosso canal, para o Linhas de Fuga. Agradeço muito também todo mundo que estava aqui com a gente, assistindo numa segunda-feira, né? Começo de semana dá sempre aquela preguicite, mas agradeço todo mundo que estava aqui com a gente, os comentários, as dúvidas. O Marcelo que fez alguns comentários aqui, a gente está estudando junto num grupo de estudo sobre Spinoza, né? Fazendo uma leitura da época. Foi até o Cadu que me colocou nesse grupo de leitura, e cheguei um pouquinho atrasada, mas estou acompanhando, tem sido muito bom. E, enfim, agradeço a todos que estavam aqui nos ouvindo e espero que a gente compartilhe outros momentos como esse, André, muito bom. Isso, tá ótimo. Queria te agradecer, Paula, agradecer a quem acompanhou, quem mandou pergunta, quem não mandou. Foi um prazer, né? Adorei e foi muito agradável. Queria te agradecer o convite e a condução. Obrigada, então. Boa noite, gente. Boa noite, Paula. Até a próxima. Abraço com todo carinho aí para você e para todos. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente.